seguinte, que eu me encho de compaixão, de dó mesmo, de quem fica nessa situação e pior, e não consegue entender depois que só o que salva a gente dessa fixidez, desse monobloco, desse monolito cerebral, só o que salva a gente é poder interpretar a vida a partir do olhar do Evangelho, a partir do olhar de Cristo. Onde eu abro todos os pacotes sem medo de nada, retenho o que é bom porque eu sei quem eu sou, sei a quem pertenço, sei a quem estou vinculado, não tenho medo de ir a lugar nenhum porque sei onde é a casa do meu Pai. E a casa do meu Pai é em mim. E Ele está comigo. Isso me dá segurança total para viver e para ser. Também me dá muita compaixão daquele que pega a Bíblia como livro e cultua o livro, dizendo que a palavra de Deus é uma coisa que está de capa a capa. Imagina, um Deus que tem uma palavra de capa a capa. É um Deus muito pequeno, né? Um Deus encadernável. Cabe aí, né? É, cabe aqui. Meu Deus não cabe na Bíblia. E a minha Bíblia diz que se tudo que Jesus fez e ensinou fosse escrito, não haveria Bíblia na qual isso pudesse caber. É. Mas o pessoal... Tá escrito aí. Tá escrito aqui. É, dentro dela. Dentro dela. Tá dentro dela. Ela tá falando. Tá falando que ela não é o bastante. Ela já disse. E que o negócio não é Deus encadernado, que é Deus encarnado. Mas o pessoal quer Deus encadernado e não quer Deus encarnado. Deus encadernado é a Bíblia. Deus encarnado é Cristo, é o Evangelho, a partir de quem eu leio a Bíblia. E aí a Bíblia faz sentido, e tudo que nela deixou de fazer sentido porque o sentido de tudo era Cristo. Cristo é o alfa, o ômega, ele é o ponto para o qual todos nós estamos indo, ele é o alvo absoluto de ser. É ser em Cristo. É para lá que eu estou indo. Tudo que não é como Ele, tendo sido discernido por mim, o que não é como Ele virou sombra, virou simbolização antiga, arquetipia, morreu, caiu na obsolescência, caducou. Quem tem essa paz de que o que é palavra de Deus, o verbo de Deus, não está encadernado, o verbo de Deus está encarnado em Jesus e no Evangelho, e nele habita tudo o que eu preciso. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, tanto quanto nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento em Cristo. Eu não preciso de mais nada. Quem sabe isso vive em paz. Quem não sabe assim, não crê assim, não vive assim, existe com a angústia que eu mostro para você agora. É a sua angústia. Preste atenção, é a sua angústia quando você lê a Bíblia na sua agonia, dizer, e o Deus do velho, e o Deus do novo, e o que eu faço com isso, e o que eu faço com aquilo? Como é que Jesus é tão diferente dos outros? Você vai ter que decidir se você é de Cristo ou se você é dos demais. Angústia. Angústia das pessoas. Do capa a capa, angústia. É, aquela angústia. É um desespero, rapaz. É uma aflição. É um eterno estado de dúvida. Não é de fé, é de dúvida. É de medo. Será? É um será que será? É o povo da fé, mas é o povo do medo, do será e do será que é pecado? Será que errei? Lê uma coisa num lugar, aí diz, meu Deus, eu devo fazer isso, aquilo que ele leu é aquilo que Jesus diz que não se deve fazer, mas ele fica na dúvida se deve fazer ou não deve fazer, porque ele leu entre capa e capa. Porque está na Bíblia. Né? Porque está na Bíblia. Aí se ele disser, não, isso aqui está vencido, não é assim, porque com Jesus já não é assim, ele disser isso para alguém, alguém vai julgá-lo,
Aí ele vai querer fazer o possível para conciliar o inconciliável, e assim são produzidas as esquizofrenias religiosas. A esquizofrenia começa do texto bíblico, porque a percepção do Velho Testamento em relação ao Novo apresenta um Deus em estado de esquizofrenia. E todos os discípulos dessa tentativa de conciliação vão ficando, no mínimo, confusos, todos estilhaçados, e alguns vão passando a ter comportamento esquizofrênico. Porque Deus pode ser de um modo e Deus pode ser de um outro modo. Deus vale tudo. De modo que Deus é soberano nas suas próprias venetas. Não é na sua sabedoria. Ele é soberano na sua veneta. Na sua decisão de cuspir a gente fora, ou esmagar, ou proteger. Fica impossível você saber e aprender a confiar no Pai. Por que as pessoas que vêm aqui com a gente, conversam com a gente, trazem todas o mesmo problema de incapacidade de confiar em Deus? Porque Deus é pânico, Deus é apavorante, Deus é caprichoso, Deus é veneta absoluta. Deus é loucura. A gente não sabe o que pode dar na cabeça dele, de acordo com a imprevisibilidade que a gente aprende lendo o caleidoscópio de Deus entre capa e capa na Bíblia. É um caleidoscópio, é uma coisa louca. Isso é totalmente diferente de Jesus, que diz: o meu Pai Celeste é assim, confiem, não tenham medo, tenham bom ânimo, pequenino rebanho, vocês são conhecidos, não andem ansiosos, não se vinguem. Vosso Pai Celeste sabe dia, hora de tratar cada coisa, são todos filhos dele, entregue a ele a justiça, a verdade. Plante sua casa, sua vida no fundamento bom, e a sua vida prosperará. Construa na rocha, e seguro você estará. É tudo extremamente claro. Não existe uma roleta, não existe um lugar de loteria no Evangelho. E, ao mesmo tempo, não existe nenhuma fantasia. O homem bom pode morrer de repente. O homem mau pode viver longamente. O homem bom pode sofrer um acidente e não escapar. O homem mau pode ser o único sobrevivente daquele mesmo acidente. Sim. Porque o Evangelho não está me ensinando a caminhar, a andar na estrada do espaço-tempo. Ele está me ensinando uma vereda eterna, que é do coração, não é do chão do planeta. No chão do planeta, tudo pode acontecer com qualquer um. Agora, é óbvio que o indivíduo que ande com mais prudência, com mais calma, com mais sabedoria, com mais bom senso, com mais consciência dos perigos à sua volta, e que os evite, que vendo o mal, afaste-se dele, discernindo presenças ruins, não se una a elas, não encontrando em alguém um filho da paz, com ele não caminhe no sentido de achar que dá para superar uma condição de total incompatibilidade de naturezas. Obviamente que quem vive assim, quem trata a vida com esse cuidado e ao mesmo tempo com essa coragem, corre menos riscos na existência do que aquele que simplesmente se entrega à pulsão translocada que
pulsa alucinadamente do seu coração. Esse é um candidato a uma tragédia na existência, indubitavelmente. E se nada trágico lhe acontecer, terá sido muito, muito, muito carinho e providência de mãos invisíveis. Porque, em geral, quando você força o caminho numa direção lotérica da possibilidade da calamidade, uma hora ou outra você vai ser tragado pelas realidades implacáveis da existência. Então, eu sofro essa tristeza de ver o que foi acontecendo com a cabecinha, como as pessoas foram se esquizofrenizando e como todo mundo foi se perdendo. E hoje, raciocínios tão bobos, tão básicos, tão simples, a maioria não compreende, porque a mente ficou frisada, foram cérebros fixados, colocados no formol de uma doutrinação religiosa que os paralisou, matou os neurônios, as comunicações. Eu estou falando dos neurônios do sistema neural, e estou falando de neurônios psicológicos, neurônios espirituais, que acabam entrando em estado de falência pelo medo de crer, de sentir, de pensar, de se expressar diante de Deus, de ser quem é. Eu sei que muitos aqui vivem isso a vida inteira. Se você quiser conversar, você pode escrever aqui no nosso chat, estamos ao vivo, ou enviar o seu vídeo pelo WhatsApp. Pense no que eu estou falando, pense mesmo. Jesus, por favor, permite que essas palavras que foram ditas com todo amor, com toda a vontade de luz, de verdade, de compreensão, que foram ditas no desejo de que elas provoquem libertação em teu nome, entendimentos que arejem a mente de milhares, realiza a compreensão da palavra. Só uma luz extraordinariamente maior do que a nossa capacidade lógica pode quebrar os grilhões mentais que encadearam essas mentes que ficaram hoje presas e angustiadas, porque há pessoas que estão descobrindo a sua condição e não conseguem sair dela. Eu quero pedir que haja uma intervenção tua, extraordinária e milagrosa, libertando mentes. Ó Espírito de Cristo, realiza isto hoje em milhares de mentes presas entre nós, em teu nome.